Então, eu vou começar dando as boas-vindas para vocês. Nós vamos aqui falar sobre um assunto que é muito importante para todos nós, né? Que é a igreja e as crianças, como que a gente... Qual que é a nossa dívida em relação às crianças na igreja. E estou muito feliz. Para mim, desde o começo, quando a gente colocou esse tema, a gente sabia que o número de pessoas que ia aceitar esse desafio ia ser menor do que outros assuntos. E para nós isso até fez com que a gente pensasse na oficina como uma conversa, porque é possível, né? Conversar quando tem um grupo menor de pessoas. Então, eu acho que esse tempo vai ser bem proveitoso. Primeiro, os avisos, anúncios para vocês. 3 dos nossos parceiros que andam com a gente em Renas há muito tempo são editoras. A SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, a Editora Ultimato e a Editora Esperança. E eles se juntaram para oferecer para quem participasse das oficinas de Renas e tal, descontos para que vocês possam comprar lá no site deles com um cupom. Eu não sei se vocês já fizeram compras por cupom, mas ele é colocado no final da compra. Você faz a seleção do que você quer e aí na hora que vai para aquele checkout, tem uma janelinha para você colocar o cupom. O cupom é um código, né? E aí, se você colocar ULTIRENAS na Ultimato, você ganha 30% de desconto. E vai ser durante esse encontro, então até sábado, essa promoção. Se você colocar Renas 2020, você ganha 25% de desconto nos produtos da SBB. E se você colocar Renas 30, você ganha 30% de desconto no site da Editora Esperança. Então, tanto a Editora Esperança como a SBB, como a Ultimato, são sites que se você colocar no Google, né, Editora Ultimato, vai chegar lá, você não vai ter dificuldade de chegar no endereço certo. Acho que vai ser bem legal e tomara que vocês possam aproveitar dessas promoções. E o outro anúncio é que a Rede Mãos Dadas está lançando hoje um podcast que nós estamos chamando de Conversas Bis, Boas Ideias de Superação. A Val foi uma das entrevistadas, mas ainda o podcast dela, o episódio com ela ainda não saiu, mas hoje a gente começou o primeiro episódio e também tem aí no chat, nas conversas aí, o endereço. O endereço é podcast.mãosdadas.ong.br. Então, esses são os nossos anúncios, né? Além disso, o que eu vou falar? Agora eu vou apresentar a mim mesma e depois a Val, e aí já vou passar a palavra para ela. Eu preciso que vocês tenham o nome aqui, de todo mundo que está aqui, eu acho que está todo mundo com o nome. Para quando a gente for conversar, ficar mais fácil, né? De eu poder chamar. Acho que está todo mundo, que às vezes entra um Galaxy, não sei o que e tal, mas acho que está todo mundo com o nome aqui, vai dar certo. Vai ser fácil. Então, a Val é uma missionária, ligada a CEPAL. Ela vem para nós dos Estados Unidos, apesar dela ter saído do Brasil, porque ela é filha de missionários. Então, ela cresceu aqui, né? Depois voltou para lá e em seguida retornou ao Brasil como missionária. Ela está muito envolvida em movimentos de promoção e o que a gente chama de movimento em rede, as organizações que se reúnem mundialmente, como Aliança Evangélica Internacional. Eu vou deixar ela falar os nomes, porque eu nunca lembro direito os nomes dos vários corpos que ela tem participado.
ela tem um desejo muito grande de ver a igreja se voltando para a criança de uma forma bem mais entusiasmada do que é a situação de hoje, né? Ela trabalha a partir de Curitiba e ela fundou um grupo que chama, uma organização que chama Geração Elo. Essa organização também tem essa missão, né, de fomentar, de fortalecer o trabalho que é feito nas igrejas por meio dos educadores cristãos, pastores de crianças, toda a equipe pastoral. Ela vai falar, então, sobre algumas experiências que ela percebeu durante esse período aí de pandemia, como ilustração, né, do que é, como que mesmo numa situação tão difícil, a gente ainda assim tem a oportunidade de superar os obstáculos. E, antes de passar a palavra para ela, eu queria que vocês, várias vezes eu vou levantar esse copo aqui, ó, que está meio cheio e meio vazio. Toda vez que a gente fala da igreja, vamos lembrar de um copo meio cheio e meio vazio. Eu posso focar só na parte vazia, né? E depois sair daqui me sentindo seca. E não é isso que a gente quer. Então, as críticas que nós fizermos nunca podem ser entendidas como um copo vazio, porque Deus está presente. Ele prometeu que ficaria conosco, né? Então, ainda que a gente perceba que precisa melhorar, nós sabemos que Ele está conosco e a presença dele tem que ser contemplada, né? Tem que ser levada em conta. Então, tem a água, tem o refrigério também, tá bom? Então, Val, você pode começar. A Val vai falar 20 minutos e depois eu vou falar um pouco e aí nós vamos conversar. Então, vamos lá. Deixa eu só me apresentar de uma forma diferente do que a Elsie comentou aqui. Ela já mencionou que eu sou missionária CEPAL, vim para o Brasil, entrei em crise nos meus primeiros anos aqui, falando, nossa, não estou conseguindo uma influência, mas Deus eventualmente me levou a conhecer bastante gente que nem vocês, que tem influência com crianças. E aí a gente fundou essa organização chamada Geração Elo. E aí tá uma foto do meu lindo esposo que tá lá em São Paulo no momento. Somos só nós dois. As crianças que a gente tem é só 2 cachorros. E aí para vocês entenderem, filho de missionária que cresceu em Recife, mudou para São Paulo, voltou para os Estados Unidos para fazer faculdade, casei com mineiro e agora mora em Curitiba. Então tem hora que sai um sotaque nordestino, outros que sai um sotaque paulistano, tem hora que sai mineiro, tem hora que sai gringo. Não peguei curitibano ainda não, viu, Júlia? Pouco tempo aqui. Mas desde 2014, estou no Brasil há 16 anos. Vim como solteira, casei com esse lindo rapaz aí, Marco. E algo que me marcou, queria falar especificamente agora da pandemia, algo que tem me marcado durante esse tempo da pandemia, é um versículo de Filipenses. Acho que a maioria de nós conhecemos bem esse versículo de 4:8, que Paulo chega e fala, uma última coisa, mais importante que eu preciso te falar. Ele fala, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, puro, amável, boa fama. Se algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. E eu acho que dentro dessa pandemia a gente está escutando tanta coisa negativa que a gente começa a duvidar se estamos no caminho certo. E algo que me marcou recentemente, que o John Maxwell falou, ele falou, olha, a gente vai receber muita crítica, vai ficar ouvindo muita coisa. E se a gente focar no negativo, ele consome o nosso ser e a gente acaba pensando mais na coisa negativa do que positiva. Então, é muito importante que a gente, mesmo no meio dessa pandemia e crise, olhar, não é para
inventar e pensar em coisas que não existem e só sempre tá sonhando. Mas realmente olhar o copo e ver que ela tá metade cheia e agradecer a Deus pelo que é verdadeiro. Então a gente queria começar falando sobre algumas coisas. Todo dia tento documentar algo que tem me marcado, na qual eu sou grata, para que eu pense nas coisas positivas e verdadeiras. Porque em tudo que a gente faz, há uma oportunidade. Deuteronômio 6, tudo que a gente faz, devemos estar ensinando aos nossos filhos sobre quem ele é. E nesse meio dessa pandemia, olha que lindo que saiu isso, onde o valor da família foi elevado, na qual agora a gente tem mais tempo com as crianças em casa, e o ministério que a gente desenvolve, aquele momento que a gente tinha dificuldade com os pais, agora eles estão entendendo da importância. O problema é que a gente precisa ajudar a entender que é em tudo que a gente faz, né? Então, cada momento que a gente tem com a criança tem a oportunidade de discipular, inclusive esse momento da pandemia. E eu queria contar algumas dessas histórias. Essa daqui, algo que surgiu durante a pandemia, uma organização na qual tenho me envolvido, chama Global Youth Force. A gente chama de GIF no Brasil, que é GYF, a sigla. E alguns adolescentes e jovens falaram, durante essa pandemia, por que a gente não, em vez de estar assistindo filme, em vez de estar jogando joguinho, em vez de estar nas redes sociais, que tal a gente aproveitar esse momento digital e a gente evangelizar e encorajar nossos amigos que estão no negativo, só vendo coisa negativa, só vendo a crise em casa, especialmente essa idade com mais desejos de depressão e suicídio. Então, essa turma decidiu, vamos fazer então algo diferente. E aí trouxemos para o Brasil, teve algumas igrejas que toparam em fazer parte, e aí são alguns jovens que participaram disso, na qual a gente criou uma série chamada Fé Real, e cada semana a gente gravava. Eles gravaram, os adolescentes, gente. Isso aqui não foi adulto, os adultos vieram ao lado de encorajar, e essas crianças falaram, eu quero fazer uma diferença no meu mundo. E aqui são 4 igrejas, na realidade. A menina embaixo aqui dançando na música de louvor, aqui no lado esquerdo, a Leia fez o host. A Tata aqui no cantinho deram informações sobre o devocional, e essa outra cantou. Muito interessante como eles não só montaram, eles pegaram algo que estava acontecendo nos Estados Unidos e falaram, não, a gente quer fazer algo para o Brasil. E eu queria passar para você, eles então se conectaram com outros jovens ao redor do mundo que também queriam fazer uma diferença nesse mesmo olhar. E eu queria contar 2 histórias, mas vou só mostrar um pedacinho de um desses jovens que começou esse projeto, e como Deus usou esse rapaz que 1 ano atrás não tinha coragem de levantar sua voz, e como Deus usou ele, tá legendado, você vai ver aqui, usou ele para alcançar outros jovens. Então vamos lá assistir só um pedacinho, não vou passar ele todo não, mas como você viu, tem como você pegar lá no site também. You see, today we live in a world where teen culture is dominated by such things as suicide and drugs and depression. A world where things like disease, violence, or cancer take away our loved ones. A world where the culture is so narcissistic and self-centered that love and kindness often fall flat or don't come at all. See, guys, I look at my life, I look at my friends' lives, I look at the world around me, I look at the media, and you know what I see? There's only one guarantee, and that's struggle. It's gonna come. People say to me, you're a teenager. What do you know of struggle? I tell them this, I say not much, but I do know this. I sat by the bedside of my brain-dead friend and prayed for a miracle. I've been up till 3 a.m. on calls trying to keep a kid from killing himself. I felt lonely, scared, confused, much like many of you.
We just don't show it. You know what we do instead? Opa! Então, queria só mostrar um pedacinho para vocês. Opa, deixa eu ver se eu paro de compartilhar, ver se para a tela que está tendo problemas. Baseado na história desse rapaz, a equipe do Brasil estavam focando em traduzir partes e outras partes a gente fazer aqui. E aí, nessa Fé Real, cada semana tinha um estudo bíblico onde podia aprofundar no conteúdo. E esse rapaz, especialmente com um coração chamado para fazer uma diferença com pessoas que estavam em depressão, impactou uma líder no Brasil, uma jovem, pelo nome da Elisa, que por acaso é da cidade de Elsie, Viçosa. aí em Viçosa. E ela tem, eu acho que ela tem 14 anos, se não me engano. E ela, a partir de ter ajudado com esse série, está querendo fazer um impacto e tem criado alguns direcionamentos nas redes sociais para aqueles que estão em depressão e com vontade de suicídio. Outra história de um jovem que se envolveu com isso, falou, eu quero fazer a diferença, eu acredito que eu posso fazer missões e que outros precisam também fazer uma diferença na nossa comunidade. E começou um grupo pensando em como servir essa comunidade. Outro, a importância de devocional. E hoje tem na sua rede, todo dia ele posta um devocional para jovens da sua idade. Uma coisa tão simples, na qual, por causa de 2 ou 3 crianças que falaram, eu quero fazer uma diferença, está impactando. E hoje tem um grupo global querendo se envolver. Então, aí já pode ver se qualquer adolescente que você conhece que acha que teria interesse, tem um grupo internacional que fala inglês e tem um grupo só em português também. Vale a pena apresentar aí para eles terem uma oportunidade a conectar. Lindo como Deus usa as coisas simples, né? We really are. E... Massively scream to everyone, look at me, I'm okay, look at me, but we're not okay. Deixa eu ver aqui. Ele tá aparecendo na tela para você? Sim. Joia. Tentando sair do vídeo, agora ele travou. Pronto, agora deu. Desculpa aí, gente. Mas eu queria contar também histórias do Brasil. E essa história aqui... Opa, tá adiantando muito rápido. A primeira história que eu quero trazer é de Fortaleza. E... por acaso, esse rapaz aqui faz parte da equipe que eu faço parte, o Paulo Júnior, e ele não entende nada de rede social, e logo que entrou a pandemia, era para eles ter feito um acampar dentro, na igreja, e falaram, então vamos fazer online. Ele pegou, primeira vez no mundo de Instagram, que não era o foco dele, eles fizeram 3 horas, onde eles fizeram desafios onde as crianças faziam a tenda na sua própria casa e juntava com todas as outras crianças nas redes sociais fazendo um acampa dentro. O que é interessante, uma dica interessante que me achei que superou o momento da pandemia, que eles estavam tristes de já estar dentro de casa e agora eles estão tendo que fazer uma tenda com o que eles tiveram e cada desafio eles tinham que postar uma foto nas redes sociais e no final montavam uma frase lá. E o que é interessante é que as crianças sentiram parte do momento dentro da história, porque eles viam as fotos dos seus amiguinhos, todo mundo sofrendo a mesma coisa dentro de casa, postando esses desenhos. Então, aí está a rede deles, se vocês querem entrar, eles têm material incrível, essa é a igreja do Armando Bispo, da Igreja Batista Central de Fortaleza, e eles oferecem muitas coisas, inclusive o foco agora está sendo sobre o discipulado, e aí tem lições que eles estão colocando toda semana sobre oração, de ajudar as crianças a entender essa parte de oração. Muito bacana, especialmente nesse mês que está sendo crianças e a importância de oração. Então, a dica aí, e ajuda as crianças a se sentir parte da experiência. O que acontece muitas vezes no culto... Opa, tô tendo um pouquinho de dificuldade aqui no...
Mas com um computador e hoje tô tendo umas dificuldades aí. Mas muitas vezes no culto, especialmente para adultos, a gente está acostumada a só ouvir uma palestra e ficar parados, mas crianças não funcionam com isso. Aliás, pesquisas mostram, George Barna acabou de postar material sobre os millennials e as outras gerações, que os millennials que estão menos assistindo culto, sabe por quê? Porque eles querem fazer parte da experiência, não tá assistindo sendo só consumidores, mas eles querem ser ativos. E essa é a verdade, nossas crianças também. Precisamos buscar dica aí, precisamos buscar formas deles serem ativos. A segunda história que eu queria te contar foi baseada na pesquisa, que aqui para frente eu vou estar falando um pouquinho mais sobre a pesquisa, mas uma moça do Rio Grande do Sul, ela me chamou muita atenção ela contar a história dela, que durante a pandemia ela decidiu de fazer um desafio de 40 dicas para as crianças, 40 dias de desafios, e ela fez uma gincana. E uma coisa, a igreja dela, para você saber, ela só tem 30 crianças, então não é uma igreja grande, mas ela falou, não, eles precisam entender que esse momento é uma oportunidade de a gente fazer uma diferença, não é só os adultos, mas é nós. Então, ela desafiou cada um dessa importância de fazer algo. Agora, o triste é que quando ela me contou essa história, ela já estava na saída do ministério, porque ela tinha entendido que era hora de ela entregar. Eu falei, não acredito que você vai entregar essa função, mas ela tinha certeza que Deus estava chamando ela para sair, então ela ajudou a fazer esse desafio, muito interessante. Isso aqui é o Instagram dela, que você pode seguir e ver todos esses desafios, que teve gente que começou a seguir ela de outros países, Uruguai, lugares do Brasil, fazendo esse desafio. No final, as crianças que fizeram os 40 desafios, ela foi um por um e deu um presente, foi na casa deles. Uma dessas foi a filha dela. E ao ela me contar, ela saiu do ministério, que eles mudaram de cidade bem no meio da pandemia e para outra igreja. Ela falou, Deus não parou. Ele me falou nesse momento, minha filha de 10 anos, queria muito ter um canal de YouTube, e eu tinha falado, não. E aí na pandemia eu falei, não, eu preciso me aproximar da minha filha, eu vou ajudar ela. E a filha dela começou um canal de YouTube com 10 anos, e hoje ela tem seguidores, e ela conta história após história. Eu ia mostrar um vídeo, mas por causa do tempo eu vou pular. No começo você pensa que ela tá só falando sobre maquiagem, mas ela começa a falar sobre bullying, ela começa a falar de como ela superou isso e como buscar ajuda nessa episódio aqui. Muito bacana ela contar essa história. Então, quando a gente ajuda, olha o que eu aprendi com ela e com outros. Quando a gente ajuda nossos filhos a criar conteúdo, não ser só consumidores, mas criadores, a gente olha além de superar e eles serem de um momento positivo, eles começam a reconhecer também quando o conteúdo não é bom. Então, uma dica aí de não só superação, mas como a gente pode aprender com outros aí. Essa história de São Paulo, de uma igreja um pouquinho mais com recursos, mas eles fizeram um EBF online durante a pandemia, para aqueles que não tinham como baixar e imprimir o conteúdo, eles podiam passar na igreja, chamaram de drive-thru, mas alguns andaram, né, até lá, e pegaram o kit deles. Novamente interessante como as crianças sentiram parte, porque eles tiveram o kit e todo mundo tinha a mesma coisa. Então, ao eles fazerem um EBF em casa, não era só assistir, mas eles abriam o conteúdo, o envelope daquele dia para fazer uma diferença. E eles também, tudo isso é grátis no site deles. Se você entrar lá, eles também têm desafios de como ajudar as crianças no dia a dia com histórias. Essa daqui, agora estamos indo lá para o norte, em Manaus, e eles fizeram, olha que legal, recentemente, especialmente para trabalhar os emocionais, eles fizeram um desafio de jejum. Eles tinham que entregar algo, não necessariamente não comer, mas falar, eu não vou jogar joguinho esse mês.
ou eu não vou comer chocolate. Então, eles faziam um jejum de algo que eles amavam. E aí, todo dia saía no Telegram, eles mudaram para o Telegram, por quê? No Telegram fica salvo, é como um site, diferente que o WhatsApp só entra a hora que você entrar no grupo, no Telegram, seja qual hora que você entrar no grupo, todo o histórico está lá e você pode tirar o que não é interessante e só manter as informações cruciais lá para qualquer um que entra depois tem como seguir. Então eles fizeram um jejum e por esse aqui você pode ver que aquele dia tinha que orar e tirar uma foto do momento especial deles orando pela janela. Essa história aqui do lado direito é outra história de uma ONG que falou, nossa, como que eu vou fazer aula de reforço no meio da pandemia? A gente não pode nem ter direito de se encontrar. Como que eu vou fazer? Ela trabalhava com criança de rua, e lá com os drogados, o grupo de drogas, e ela falou, como que eu vou fazer isso? E ela viu que essas crianças não estavam conseguindo ir para a escola, porque não tinha acesso à internet, não tinha acesso ao computador para estar fazendo as aulas. Então, ela conseguiu para abrir o espaço, manter só os números menores, mas as crianças entravam em forma rotativa e ela ajudava as crianças a fazerem as aulas online. Então, eles não tinham acesso e ela mesma foi a luz de poder fazer isso com eles. Mudando, então a dica aí, a importância de envolver toda a família nesse aqui do jejum. Muitas vezes, dentro do Ministério de Crianças na igreja, a gente pensa, nossa, a dificuldade maior é envolver os pais e engajar os pais. É porque é mais uma tarefa de casa que a gente está dando para os pais, além de ter que trabalhar, cozinhar, limpar, fazer aula de escola junto com o filho, agora tem que fazer também culto, meu culto e a culto das crianças também. Então, em vez de muitos têm parado de assistir os cultos, né, de crianças, faz algo na qual criar uma experiência para que o pai possa conectar melhor com o seu filho. Isso que a gente tem visto de bom, de ideias aí, coisas que o pai pode fazer em conjunto, que não é uma tarefa, mas é algo edificante para toda a família, esse negócio de fazer o desafio do jejum. Em Brasília, tem um ministério aí de uma igreja que fez experiências também com a família. Uma dessas igrejas que estava fazendo um devocional, mandando para os pais, que eles não tinham acesso à internet e era muita coisa, fizeram um devocional e cada mês focava em uma coisa. A gente ficou sabendo, Geração Elo, a gente ajudou a desenvolver alguns desses itens e aí saiu um material do Geração Elo. Você pode entrar nas nossas redes, vai ver 3 ou 4 meses, a gente parou esse último mês, mas de devocional que dá para fazer com a família. Por último, queria contar acho que é por último, acho que tem mais uma história depois dessa. É uma igreja em São Paulo, na qual fizeram também algo diferente, falando, sim, temos os cultos, muitas igrejas começaram a fazer os cultos, mas queria fazer algo diferente, especialmente agora no mês de outubro, de missões na igreja, e eles ajudaram as crianças a fazer também um desafio, especificamente de não só a gente crescer nosso amor por Cristo, por Deus, mas amar o seu próximo. E o desafio foi deles conectarem, entenderem que eles têm uma voz. O versículo aqui do André, que eu vou tocar para vocês ouvirem, eles tinham um desafio de colocar a história, o versículo que eles tinham que decorar. E um dos outros desafios era escrever uma carta para uma mãe que estava sem poder ver seus filhos nem ter visita porque tá preso no penitenciário. Aqui o versículo que ele decorou. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja exemplo de falar, agir no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4:12. Ele está tão orgulhoso de começar a entrar tão cedo, de poder mandar mensagem. Por último, queria contar,
por eu fazer parte de vários movimentos internacionais, até participei do Movimento Lausanne na segunda-feira e mostraram 7 histórias ao redor do mundo de coisas que igrejas e organizações estão fazendo dentro dessa pandemia. Mas um que me chamou muita atenção, que eu tenho acompanhado desde março, foi que várias organizações decidiram juntar forças, em vez de cada um fazendo a sua própria coisa. Por que não juntar forças? E esse site Family Fit é um trabalho em conjunto de vários movimentos, do Movimento Lausanne, do Movimento da Aliança Evangélica Global, do Global Children's Forum e do Movimento de Colisão de Esportes. E a equipe de Colisão de Esportes do Brasil está muito forte nisso. Eles que têm feito quase todo o material de exercício. E é realmente um Family Fit, é para dar um desafio de espiritual e também físico. Aí tem um momento de aquecer, tem um momento de parar e refletir. São 7 passos, mas ele é fácil de baixar. Aí parece que está em inglês, mas quando você entra no menu já fala quais são os idiomas. E aqui você pode ver, o último está em português, que pode baixar no seu próprio celular e fica fácil de acompanhar e a criança ler. E tem algo para fazer 3 vezes por semana. E então fica fácil de um pai fazer um exercício, perder o peso, preocupação durante a pandemia e, ao mesmo tempo, estudar. Tem histórias de muçulmanos que aceitaram a Cristo, porque começaram a usar isso mais para exercício e por usar uma linguagem não tão evangeliquez, mas, ao mesmo tempo, o versículo está dentro do material e é um versículo da Bíblia para eles refletirem, começaram a refletir da história da Bíblia e falaram, nossa, é muito parecido com o que a gente tem. Então, muito interessante como Deus tem usado história após história de igrejas e pessoas que pegaram algo criativo e está fazendo uma diferença aí. Então, tem muito mais história, mas eu sei que temos pouco tempo. Queremos falar um pouquinho mais sobre o que realmente precisa, né, para superar. Então, esses passos aí a Elsie vai trazer. Depois eu trago um pouquinho sobre a pesquisa para a gente conversar a respeito. Primeiro, muito obrigado. Muito obrigada pela sua palavra, Val, pelo seu entusiasmo, que é patente. Então, de novo, ela falou do copo meio cheio, né? Das coisas boas que Deus permitiu que muitas pessoas fizessem durante esse período. Eu agora quero mudar um pouquinho de, como é que chama? De marcha, para falar um pouco sobre algo que na Rede Mãos Dadas, meu nome é Elsie Gilbert, eu sou coordenadora da Rede Mãos Dadas. Sou também missionária, como a Val, e tenho me dedicado à causa da criança do ponto de vista de reunião, divulgação e disseminação de materiais, de metodologias, de formas de fazer as coisas. E eu tive uma conversão. Você sabe que a gente não converte uma vez só na vida, né? Você sabe isso, Júnior? A gente não converte. A gente não se converte uma vez só, a gente se converte várias vezes. Então, na minha infância eu me converti a Jesus, né? E só no meu tempo de adulta que eu me converti à igreja, porque eu tinha um problema com a igreja. Eu achava muita coisa errada na igreja, eu tinha dificuldade de me sentir de fato leal e de dentro e pertencente à igreja. E aí, mais na frente ainda, eu decidi que a igreja tem que ser o nosso carro-chefe, se a gente quer levar uma criança a uma vida plena, a uma vida abundante. Um projeto social, ele tem tempo para acabar e a igreja não tem. Quando você falecer, a igreja continua. A igreja é eterna, né? Então, eu trabalho num projeto, a minha conversão veio disso, que eu trabalhei um tempão num aqui em Viçosa, que acontece dentro da Igreja Presbiteriana de Viçosa. Chegamos até 300 crianças.
E essas crianças passavam todo o dia, durante toda a semana na igreja, mas não no fim de semana, no ser igreja da igreja. E até tinha umas conversas entre elas quando alguém descobria que ia para a igreja presbiteriana e o outro descobria que ia para a Rebusca. Ah, mas você não é da minha igreja. Mas eu vou lá todo o dia, a semana toda. Né? Então, tinha uma discussão do que era ser daquele lugar. E eu comecei a perceber que quando a gente trabalha com as crianças a partir do ponto de vista de projeto social somente, e não tem essa visão de que a igreja tem que estar envolvida, a gente sabe que vai acabar, porque tem um tempo determinado para aquele trabalho que a gente está fazendo. Quando a gente pensa em igreja como um aprisco, um rebanho, então a gente está conversando com pessoas que vão caminhar conosco pela vida, né? Até eu ficar velhinha, até os meus filhos ficarem de meia idade e tal. Então eu tive como se fosse uma conversão mesmo, né? Nós não podemos apenas fazer o trabalho social de uma forma divorciada dessa comunidade de fé. Porque a hora que a pessoa chegar, casar e tiver um filho, ele precisa de um apoio. Quando ele, né, um filho ficar doente, ele precisa. Então, a vida continua, ela é um contínuo. E a gente não pode seccionar em pedaços. Aí, a partir disso, eu comecei a pensar, e aí nós estruturamos uma campanha que chama Igreja Amiga da Criança, e nós inventamos aí um teste para saber se a sua igreja é amiga da criança. E esse teste foi baseado, na verdade, num sermão que falava sobre as características de Jesus no trato com as crianças. E se nós somos discípulos de Jesus, o ambiente que a gente forma na igreja, o ambiente que a gente cria para as crianças precisa refletir esse caráter de Cristo. Então, como que seria uma igreja que é amiga da criança? Então, eu vou tentar também compartilhar a tela aqui e vou mostrar para vocês um espaço que a gente criou no site da Rede Mãos Dadas, que chama Espaço Igreja, e lá nós temos como se fosse um teste online que você pode fazer, ou que você pode pedir para o seu pastor fazer, e que dá um resultado imediato. É lógico, gente, que esses testes são só uma provocação, né? Que a gente não tem como dizer se a sua igreja é ou não é amiga da criança. Mas são coisas para a gente pensar. Então, eu vou levar vocês para lá, para a gente pensar, e eu queria que vocês ficassem o tempo todo pensando assim, essas coisas elas valem também para esse tempo de pandemia? Ou elas estão muito condicionadas, né, a um tempo, vamos dizer assim, normal. Então, eu vou tentar aqui compartilhar isso. Isso é uma coisa que eu não sei fazer muito bem, né, gente? Vamos combinar. Deixe-me ver aqui. Peraí, eu acho que eu tenho que abrir, né? Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir o site, não é isso? Isso. Abre o site aí. Abre o site. Compartilha a tela do site. Bom, eu vou compartilhar a tela do site. Aqui. Então, aí agora eu tenho que aumentar, né? Para todo mundo ver como é que é. Tá todo mundo vendo? Sim, tá ótimo. Joia. Então, esse espaço aqui no site da Rede Mãos Dadas foi dedicado à igreja, e o que a gente tem interesse de fazer é proporcionar para as igrejas um espaço para pensar na criança nesse ambiente, né? Então, a primeira coisa que nós decidimos é que o paradigma mais importante que a gente acha para a igreja pensar a criança é o paradigma que Jesus nos deu, que é de um bom pastor e de um rebanho. E aí nós colocamos aqui, por exemplo, por que uma ovelha foge do aprisco, né?
E aí você vai ver, tem várias razões. Alimentação precária, sentimento de solidão, falta de cuidado, falta de estímulo, não é valorizada, atrações externas. Tudo isso faz com que a ovelha vire, né? Ela não quer esse lugar aqui não, esse lugar aqui não é para mim. E o que é interessante é que, na maioria das conversas, pelo menos que eu ouço, das pessoas na igreja, elas só lembram dessa última, atrações externas, que acontece geralmente na adolescência, né? Então, a culpa sempre é do adolescente que saiu, né? A culpa é da criança que não tem interesse, e não do ambiente que nós criamos, se ele está atraente ou não. Então, o que é uma igreja amiga, né? Então, uma igreja amiga, de acordo com Jesus, é a igreja em que é um rebanho onde ele é o pastor, né? E nós somos ovelhas, carneiros, cordeiros. E nós precisamos de cuidado entre nós, né? No horizontal. E nós precisamos de relação com o pastor vertical. De forma que, num rebanho, a criança, vamos dizer assim, o cordeiro, ele é peça fundamental. Porque imagina um rebanho que não reproduz, né? Seria um absurdo. Então, em rebanho nenhum, o pastor não se preocupa com a saúde e com o crescimento dos cordeirinhos. Então, a gente colocou aqui, olha, as cinco características de uma igreja que é amiga. Então, uma das características é que ela escuta a criança, né? Uma característica, outra é acolhe e inclui. Uma outra, protege e restaura. A outra, que ela intercede, abençoa, promove e encoraja. Cada uma dessas, se você clicar aqui, vai ter uma explicação do que é isso, o que a gente queria dizer com isso. Vamos ver se ele vai. Parece que está dando. Vai aqui. E aí, então, a igreja disposta a ouvir as crianças. Tem uma explicação, né? E algumas perguntas para você pensar. E aí, se você clicar aqui, você vai para uma avaliação desse ponto. Se essa igreja é, de fato, uma igreja que está disposta a ouvir as crianças e os adolescentes. Daí, depois que você termina esse teste, você pode vir aqui para o próximo assunto, né? Que é uma igreja que acolhe e inclui todas as crianças sem discriminação. E aí vai para o próximo, que é a proteção. É uma igreja que se torna um lugar de cura para as crianças e adolescentes. Depois, abençoa e intercede, uma igreja que abençoa as crianças e adolescentes. Como que ela abençoa? Promove situações de aprendizado, experiências, intercessão, cuidados especiais para uma criança que não pode não ter, precise e tal. E igreja que incentiva a participação das crianças e adolescentes em sua missão, e é o fato de que a gente não acredita que a criança vai ser lá no futuro um membro do reino de Deus. Ela é hoje, e ela é um membro em uma condição especial. Porque Jesus falou que se nós não nos tornássemos semelhantes a ela, nós não entraríamos no reino de Deus, né? Então, esse material está aqui, eu estou mostrando, estou fazendo questão de mostrar, porque é uma forma de você compartilhar também com outras pessoas e é a minha, vamos dizer assim, a minha apostila, né? Eu não preciso mandar um PDF para você. Você pode baixar isso aqui, no baixar PDF, que já está aqui prontinho. Então, quando a gente pensa aí no tempo da pandemia, a gente pode voltar aqui e pensar em cada uma desses atributos, né, da igreja, que é amiga, e avaliar como que foi a atuação da minha igreja. E eu acho que a gente podia entrar, então, num tempo de conversa,
Mas, assim, por exemplo, o que a Val falou foi que vários grupos se uniram para incentivar a participação das crianças na missão. Esse ponto aqui foi bem enfatizado pela Val, pelas histórias que a Val contou, né? Será que os outros pontos que a gente está pensando aqui, igreja que abençoa as crianças e adolescentes, será que nós, por exemplo, eu sei que a minha igreja, aqui em Viçosa, se preocupou muito com as pessoas idosas, de ligar, de não deixá-los sozinhos, né? De não deixar que o isolamento tivesse um efeito assim, de depressivo mesmo na vida das crianças, dos idosos. Será que nas igrejas que a gente vem, vocês participam, houve essa preocupação de cuidar da criança na parte emocional? Qual é o medo que você está sentindo agora? Como que está a sua situação? Ontem o secretário nacional de Direitos da Criança e Adolescente, Maurício Cunha, ele falou que diminuiu em, se eu não me engano, 19% o número de denúncias, né? E ao mesmo tempo nós sabemos que a incidência de violência doméstica aumentou. Então, como que a gente explica isso? Será que a gente parou de ouvir a criança nesse período? Então, aí a outra pergunta, né, que a gente pode fazer a igreja se tornou, a igreja não aquele lugar que a gente vai todo domingo, mas a igreja, a comunidade, se tornou um espaço de cura, um recurso que as crianças podiam ir atrás, procurar, pedir socorro durante esse período. Eu descobri, num dos 1001 informações que chegam para nós, de um artigo que fala que em outras pandemias as crianças registram um aumento de doença mental em 5 vezes, aumenta 5 vezes o índice de doença mental durante as outras pandemias, pesquisas que foram feitas anteriormente. Então, será que a gente conseguiu captar que a criança pode estar com uma dor específica que precisava ser trabalhada nesse período? E aí, eu estou voltando, vocês estão vendo, né? E aí voltamos para o primeiro ponto, que é a escuta. Será que a gente conseguiu escutar a criança nesse período? Como? Né? Quais eram os mecanismos que a gente tinha para poder escutar? Uma vez que nós já temos dificuldade de escutar quando a criança está perto de nós. Então, ela estando longe, será que a gente teve sentiu no coração esse desejo, essa necessidade de correr atrás dessas crianças para saber como que estava a situação delas? Eu vou parar aqui, então, a compartilhar as telas e aí nós vamos conversar um pouco sobre isso. Então, nós temos aqui agora, eu vou abrir o som, eu vou pedir para vocês abrirem como é que chama? O microfone de vocês. E eu acho que, como é difícil, né? Como que a gente faz? Porque se eu estivesse numa sala, eu olhava para a pessoa e fazia a pessoa falar, né? Como é que eu vou fazer vocês falarem agora? Então, eu acho que eu vou ter que pedir o nome, né? Falar como que foi a sua experiência. Então, vamos rapidamente, eu vou começar com a Juliane. Como que você vê a atuação da sua igreja, a situação aí durante esse período? Desde que começou a pandemia, né, a minha igreja ela tem feito cultos online. Tem feito culto pelo Facebook, tem feito culto pelo YouTube. E sempre tem o momento da EBD, na qual os professores eles têm contado histórias, né, gravado vídeos em casa,
e esses vídeos são passados no culto. Tem um tempo ali para as crianças. Contando que eu sou uma professora de EBD, né? Eu também faço pedagogia e a gente está cuidando das crianças desse jeito. Agora, no Dia das Crianças, a gente está montando um kit, foi feito cartas para as crianças para falar que a gente está ali, né? E a resposta delas, qual foi? As crianças estão gostando muito. E sempre que a gente pede para eles darem uma resposta, eles respondem, eles mandam fotos, eles são bem interativos. É bem gostoso ver eles respondendo e interagindo. Júnia? A Marli fica pulando aqui no meu negócio, não sei por quê. Você estava do lado esquerdo, agora você está do lado direito, Marli. Você está correndo de mim, que você ia ser a próxima. Vai, Júlia. Volta, deixa... Então, aqui não tem nada. Eu cheguei agora. Eu estou congregando a igreja agora. Cheguei em fevereiro. Em março já começou a pandemia. Aí tem culto para os adultos, mas para criança tinha escola dominical bem limitada e eles não conseguiram fazer nada para as crianças. Eu fiquei muito frustrada porque quando a gente está chegando na igreja, você tem que se deixar conhecer, ter um ambiente, criar um ambiente primeiro, né? Então, para mim é uma tristeza ver que eu não pude contribuir logo quando eu cheguei com isso. Mas, assim, está na minha pauta, eu já conversei com a esposa do pastor sobre de que forma que eu poderia contribuir com as crianças, com a educação, na construção dessa educação com as crianças. Mas, assim, meu coração tá... Eu estou sentindo muita dor por elas, porque eu não tenho nenhum vínculo com elas, não, eu não tenho vínculo com a igreja, mas pelo fato de eu ter tido uma história de trabalho com criança, então a gente sente, né, essas ovelhinhas que estão lá. Uhum. Mas eu estou com confiança que a gente vai conseguir. Gostei aí desse material, porque eu vejo nele como um diagnóstico, é um começo. Eu acho que não dá para responder se a gente é amigo dela, se a gente congrega, porque se eu não posso responder enquanto instituição, responder para mim, eu como Júnior, só tenho sido amiga da criança, então eu vou fazer agora que eu vi o material, eu já tinha visto antes, mas agora eu vou fazer agora, nesse novo momento que eu estou vivendo, sabe? Eu sou amiga da criança, então esse material pode me ajudar. Eu quero ser mais amiga delas aqui, sabe? Das crianças. É isso, então eu não tenho muito o que contar, eu só sei, meu coração está vendo de ver que elas estão sem... Muito obrigada, Júnia. Eu vou mutar você de novo, só para diminuir os 1001 barulhos aqui. Seu Mugem, você. A pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Para a gente foi uma situação bem complicada, porque a gente tinha 6 meses só que o pastor atual tinha assumido o ministério na igreja. A gente, nesse meio tempo da pandemia, a gente precisou sair do prédio que a gente se reunia, porque era alugado e o dono resolveu vender o prédio. Então, assim, foram muitos problemas, mas eu sei que as meninas que trabalham com as crianças, elas têm gravado vídeos, têm mandado para as crianças, tem se feito também esse trabalho de ligar para os idosos, fazer cuidado, né, com eles. Eu não estou mais acompanhando diretamente as crianças, eu estou agora ajudando com os adolescentes. E eu sei que com os adolescentes também foi feito o trabalho de tanto pré-adolescentes como adolescentes de reuniões online.
Mas os próprios meninos cansaram desse processo e agora a gente está tentando fazer com eles o semipresencial, um grupo que já pode ir para as reuniões presenciais e quem não pode ainda continua assistindo online, para que a gente possa ter os meninos participando, né? Então, a gente tem no Ministério de Adolescência, nessa reestruturação que a gente teve, engloba os meninos a partir de 10 anos, de 10 a 13 são os adolescentes, que a gente chama de comunidade 10, e de 14 a 17 ficam os outros. E a turma menor, de 10 anos, faz parte do Comunidade da Garotada, que é o Ministério das Crianças. Muito bom. Eu vou te desligar aqui, tá? Obrigada pelo seu. Nós temos, então, eu não quero gastar muito tempo para a gente não... Porque eu quero que a Val fale sobre a pesquisa que ela fez nesse nível, né? E nós estamos perdendo, assim, está chegando naquele ponto, né? Então, Marli, fala. E aí, quem quiser também falar, Tércio, como que foi na sua igreja, ou Edmar, Guilherme, Neucílio, qualquer um de vocês que quiserem, manifesta para mim que você quer, que aí a gente abre para você. Oi, gente. É o seguinte, eu pessoalmente não estou trabalhando diretamente com o Ministério Infantil agora, mas eu estou vendo essa questão da família. Porque hoje a igreja, a família, a escola, tudo se misturou, né? E a gente precisa de ajudar as famílias a terem recurso. Porque a gente não sabe quando vai voltar e a gente pode ter, tipo assim, 6 meses pela frente ainda. Pensa que pode mudar a vida de uma criança, né? Então, eu acho que é urgente algumas atitudes, né? Então, eu não sei se vocês conhecem, acho que a Elcio conhece a campanha Ore por Sua Escola, que é uma campanha que a gente está há 3 anos pedindo oração, pedindo para as pessoas adotarem uma escola perto da casa dela e começar a orar. Porque a partir da oração começa a vir o interesse e assim vem ideias. E cada ano que passa está aumentando muito a influência da campanha, está sendo tremendo esse ano. E fizemos alguns fóruns, que é o Fórum Igreja e Escola. Como é que a igreja pode ajudar a escola onde as crianças estão? Porque onde estão as crianças? Elas estão nas escolas, só que hoje, onde é que estão as crianças? Elas não estão na escola, estão em casa, né? Então, assim, os dois fóruns que a gente fez, o foco foi a igreja fazendo ações, tipo Mocidade para Cristo, sabe? Ações nas escolas. E deu muito resultado. Teve várias igrejas que começaram a fazer que não faziam, essas coisas. Só que agora a gente está querendo fazer um outro fórum. Eu queria até já estender o convite aqui, né? E participar dessa oficina agora me animou muito, vocês não têm ideia. Porque já me deram um monte de ideias, anotei aqui todas as referências, os contatos. Eu acho que já vai ter um material aqui para a gente fazer mesmo o fórum. Já estou marcando aqui, vamos fazer o fórum online. E aí a gente trazer experiências como essas que você falou aqui. Mas aí o fórum vai ser, tipo assim, uma tarde inteira, uma manhã inteira, vão ser várias horas e cada um contando sua experiência, como a gente fez da outra vez, tendo 15 minutos para contar como é que você fez. Aí cada apresentador faz um vídeo, não sei o quê, e a gente espalhar as boas novas pelo Brasil, né? Então eu já estou aqui abrindo o convite da Elsa já preparar, da Val já preparar, e a gente animar as igrejas. E tem um monte de gente me procurando, gente que está precisando de ajuda, professores, muitos professores precisando de ideias e ajuda, e famílias, pais e mães, que têm que ser professor dentro de casa, porque os filhos não estão conseguindo, né? Então, assim, há tanta oportunidade agora, eu estou sempre vendo o copo cheio, né? O copo cheio. Eu vejo que Deus dá oportunidade para a gente sinalizar o reino de qualquer maneira. Sim. Tem um grupo nos Estados Unidos, eu acho que tem representações aqui no Brasil também, que chama Orange. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim, sim. Uhum. Existe o amor, né? Se a gente pensa em cor, a gente podia colocar o amor como um vermelho e um amarelo, os dois juntos fazem a cor laranja. Uhum. Supor que um fosse da família, o amor que a família tem pela criança, e o outro fosse a igreja, o amor que a igreja tem pela criança.
E juntando as duas coisas, você tem o orange. Eu percebo que por que eu falei de paradigma no começo? Porque enquanto a gente estiver com paradigma na igreja de escola, nós estamos num lugar ruim. Enquanto o que eu não entendi? Enquanto? Estivermos no paradigma escola. Como escola. Uhum. Escola você passa, forma e vai embora. Então, a igreja, quando ela pensa a criança como escola, o espaço da criança na igreja escola, a gente tem uma dificuldade, porque então você está atuando aonde? Na cabeça da criança, né? Porque a escola ensina. E então, quando a gente pensa na igreja como um espaço de convivência, de vivência, de crescer junto, né? De amadurecer junto, de estar numa caminhada, aí a gente faz as coisas de outra forma. Então, eu acho que essa pandemia, ela incidiu principalmente sobre a escola e a igreja. São os dois lugares que vão ser os últimos a serem abertos. E a criança vai ser a última a sair do castigo. Né? Nós todos entramos de castigo, mas a gente já fez toda a força para sair, né? Todas as adaptações que precisava no comércio e tal, nos nossos trabalhos, nos nossos, né, home office e voltando e não sei o quê. Mas as crianças vão ser as últimas a saírem do castigo, né? E nós estamos ainda tentando reproduzir escola durante a pandemia para criança. Então, os meus filhos, por exemplo, não querem mais participar de nada dos adolescentes, porque eles estão cansados de ficar na frente né, ouvindo uma palestra. Então, nós precisamos repensar, aproveitar esse momento que nós descobrimos que quem realmente pode afetar a vida da criança é a família, e repensar a forma de trabalhar. Porque nós tiramos da família, talvez, algumas responsabilidades. E tiramos da família o encorajamento e até o gozo, né? O presente que é você poder ser aquela pessoa que compartilha, conversa, fala sobre coisas espirituais com seus filhos. Nós não sabemos mais fazer isso. A gente delegou para a igreja. Nós pagamos um serviço. A igreja faz muito bem, mas será que é assim que funciona, né? No reino de Deus? Então, isso é uma crítica. Eu estou falando do copo meio vazio nessa hora, né? Eu queria voltar a palavra para a Val. Ninguém se manifestou aqui para falar, gente. Para falar sobre a pesquisa que você fez rapidamente, e nós vamos terminar com o tempo de intercessão pela igreja e pelas crianças. Como missionária no Brasil, o meu foco tem sido realmente ser o elo, o que tem de bom e como ajudar as outras igrejas a saber o que está acontecendo. Então, um dos desafios que a gente teve como equipe foi de fazer uma pesquisa. A primeira coisa que saiu quando saiu a pandemia, eu falei, nossa, como será que estão as igrejas? Como que será que estão as famílias? A Family Fit, o que eu acabei de mostrar, foi uma resposta de realmente várias organizações juntar forças e vamos fazer algo pensando na família. Como que a gente chega à família e ajuda a igreja que está precisando, né? Então, a gente fez uma pesquisa, eu não vou, por causa do tempo também, não vou olhar todos os detalhes, eu preciso publicar, eu prometi publicar e vocês estão sendo o primeiro a ver o resultado disso, que eu não publiquei. Eu passei por 2 analistas que não têm envolvimento com crianças para confirmar que eu não estava colocando meus óculos e cosmovisão e minhas ideias pessimistas e positivas a respeito, para ver se os resultados que eu busquei não foi presuposições. Então, fizeram algumas mudanças e por causa disso eu não tenho... finalmente está pronto para publicar e falta alguém diagramar. Mas vamos ver aqui rapidinho algumas coisas que me chamou a atenção. Primeiro, é que de cada 5 igrejas, 4 igrejas continuaram algo online. Então, simplesmente mudaram para algo online e continuaram durante a pandemia.
Isso é positivo, isso significa que 80% das igrejas continuaram alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, faz me questionar. Simplesmente mudamos para online? Ou a gente usou esse momento para repensar? E algumas coisas que me preocupam. Da turma que começou depois de 2 meses de pandemia e isolamento, falaram que 71% falou que aumentou o nível de trabalho, por ser na área de tecnologia, mais trabalho. E pior é que vê que aumentou, 30% falou que aumentou e continua aumentando. Isso me preocupa porque qual exemplo estamos mostrando se a gente mesmo não está parando e ajudando usar esse tempo de pandemia para refletir, repensar e fazer algo diferente, né? Isso me chamou muita atenção. Muitos estão fazendo planejamento, mas esse aqui, gente, eu não acreditei. Eu fiz uma lista de 5 a 10 itens, prioridade, o que você foca dentro do ministério. E você acredita numa lista de 10 itens. O número 1 foi óbvio, para o Ministério de Crianças, era pastoreio de crianças. Todo mundo, quase 100%, falou que a prioridade era pastoreio. Mas sabe, na lista de ranking, os últimos 2 de prioridade, tecnologia. Gente, a gente trabalha com criança e tecnologia não é prioridade de a gente entender o mundo da criança? Gente, o que é isso? Isso me preocupou. E segundo mais baixo item foi de ajudar a criança a conectar com a comunidade. Não estava fazendo pequeno grupo. Eu sei que a pandemia dá problemas em relação a como você cria esse relacionamento em comunidade. Mas, gente, se a gente não está achando uma forma dele sentir parte, passar a informação de um cultinho não vai fazer uma diferença. Isso me preocupa, porque mostra que a gente não parou para pensar. O que, positivamente, 83% usou esse tempo de pandemia para o seu crescimento, para ser mais saudável. E um dos itens que mais me marcou, viu, é que o povo está entrando mais na palavra. Mas, ao mesmo tempo, os obstáculos, as dificuldades que as pessoas estão tendo é na área de rede social. Muitos falando, porque as crianças não têm acesso, o que eu faço com crianças que não têm acesso? Mas quando você olha a pesquisa, essa que saiu antes da pandemia, o TIC Kids, que é bem conhecido no Brasil, por trabalho que eles fazem de pesquisa na área de tecnologia, olha aí os números de quem está conectado. Dos 67 milhões de crianças no mundo, no Brasil, só tem 4,8 que não tem acesso à internet. Então, a gente não pode usar isso como desculpa para falar que a gente não está sabendo alcançar eles. Porque eles quase todos... Não é a realidade na África. A gente vê as dificuldades e amigos que estão tendo, literalmente, buscaram recursos para que pudesse levar um chip para o banco de dados, para levar para grupos de tribos e regiões, para poderem ter acesso a conversar e comunicar com eles durante a pandemia. Mas o Brasil, a gente não tem essa desculpa. Olha aí o quanto é poucos no Brasil que não têm acesso à internet. Apesar que a gente precisa trabalhar com esses 4,8 milhões, mas a dificuldade continua da gente... E isso eu acredito, eu preciso fazer uma segunda pesquisa, Marli, mas eu acredito que tem a ver com o relacionamento que a gente tem com os pais. Se a gente não tem relacionamento com os pais, que dão a chave de dar acesso à internet e o apoio à criança é parte do problema. Mas eu não tenho comprovante disso na pesquisa, isso é a minha pressuposição a respeito. A outra coisa é o que mostraram que precisava de ajuda, e eu estou vendo isso mais e mais com as igrejas, é que aquelas igrejas que estão voltando a ter presencial, Júnior, você comentou disso, os líderes não querem voltar. Eles não estão conseguindo. Uma igreja grande, que era muito forte de voluntários, tinha 300 voluntários e 400 crianças. E quando voltaram para presencial, não conseguiram mais que 10 voluntários participar. E as razões são N's. É preocupação do Covid, é faixa etária de risco, é que as crianças não estão sabendo isolamento, saber como manter a distância, é muita coisa. Ou eles mudaram de igreja, mudaram a visão. Então, mas isso tem sido um problema que a gente vai enfrentar agora, ao a gente voltar. O medo que as pessoas estão tendo de voltar a ser motivados e estar envolvido novamente ao recomeçar dentro da igreja.
E não é só no Brasil, eu fiz nos grupos que eu participo dos movimentos, países que estão parecidos com a nossa realidade, a Austrália é uma delas, eles estão tendo o mesmo problema com a volta dos voluntários. A segunda área de necessidade é o engajamento das crianças online, porque eles não querem assistir um culto, mais uma coisa que eles têm que assistir. Eles querem participar e estar envolvido. É uma preocupação realmente. O pai também não quer ficar... ele tem tanta tarefa de fazer, de ficar tendo que forçar a criança a assistir, é um trabalho, então é algo que a gente precisa começar a pensar. O que estão pedindo, o que as igrejas estão pedindo apoio e treinamento, é que eles estão especificamente, achei interessante que a maioria está buscando ajuda nas redes sociais. Uma das outras perguntas foi quem você está indo atrás de apoio? É a igreja local? É liderança? É outras organizações? E dessa turma, 30 desses que estão buscando ajuda na mídia social, 33% não tem apoio ou busca com a liderança local. Achei isso interessante que muitos líderes de crianças estão trabalhando muito sozinho, sem envolver toda a liderança da igreja ou uma organização séria por trás para dar apoio. Então, isso me chamou muita atenção. Então, esses são alguns desafios, algo que eu já sabia, que a igreja no Brasil, a média é menos de 100 membros, mas acho que caiu a realidade quando eu perguntei quantas crianças você serve, quando 46% fala que é abaixo de 30 crianças. Aí eu fiquei pensando, se as igrejas são menos de 100, faz sentido que só tem de 1 a 30, mas isso me chateia, porque a gente só pensa naquela criança que está dentro da igreja, em vez de pensar na comunidade e as crianças ao redor. Então, isso me marcou só porque a igreja tem 100 membros, não significa que você só devia ter 30 crianças. Eu acho que devia ter 200 crianças, mesmo que tenha 100 membros, porque a gente precisa saber ir fora de só os pais que estão vindo. E a minha preocupação, Marli, quando eu penso nisso, e o que eu estou animada, aliás, deixa eu mostrar aqui, que Geração Elo está fazendo, é que a gente está buscando agora no Mova-se, a gente tem 30 organizações, olha aí teu fórum já pronto, Marli, 30 organizações que vão vir falar sobre o que estão fazendo dentro da pandemia e pensando, a Elsie nos ajudou muito nisso, de a criança não pode ser só a parte espiritual, ela tem que ser a vida plena, é o discipulado, é o cuidado como um todo. Então essas 30 organizações vão estar falando sobre todas as áreas do crescimento da criança. Não é só a parte espiritual. A gente não pode trabalhar só com a parte espiritual. A gente tem que saber qual é a nossa função e parte de ajudar aqueles que têm pais, joia, vamos ajudar os pais. Mas aqueles que não têm pai cristão, e aí a gente faz o quê? Como que a gente ajuda nessa área? Então, aliás, deixa eu pôr aqui na tela mais uma vez, só para vocês encerrando. Geração Elo, a gente acredita, por que a gente existe? O valor por trás da gente. A gente acredita que Deus nos tem um chamado e Ele nos passou o chamado que Ele já tinha, a gente só está juntando a Ele, a realmente ser a voz da criança. E a gente foca na nova geração, mas através do líder, aquele que influencia a nova geração, e que a gente não faz isso sozinho, a gente é um elo e não somos a resposta, mas é através dos outros. Por isso que no Mova-se, a conferência que vamos ter, a gente está trazendo as 30 organizações, não falando que nós somos a resposta, mas vamos fazer uma curadoria de todo mundo que está fazendo, não todo mundo, mas muitos que estão fazendo a respeito e como aproveitar. Então, cada um vai ter 30 minutos de lives. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Então, a Geração Elo foca em capacitar, não só criar, mas ser curadoria. Quem tem coisa melhor, vamos bolar, não precisa recriar o que já existe. E ajudar a criar a comunidade, porque muitos estão sentindo só e não estão tendo a liderança. Então, aí tá os contatos e as redes sociais para você seguir. No próprio site, no Instagram nosso, você vai ver a curadoria. Todas essas histórias que eu contei, a gente põe nos nossos stories e guarda lá para você poder seguir e ver as outras organizações que estão fazendo diferença. Então, a nossa conferência oficialmente é 4 a 6 de novembro. Você pode entrar no site geraçãoelo.com.br ou geraçãoelo.com e você vai chegar lá ou olhar esse QR Code aí. Olha as organizações que vão estar com a gente, que vão estar falando a partir do dia 26, todos
dia, 5 horas e 6 horas, todo dia, Pense Laranja, que a gente comentou aqui, MPC, que a gente comentou aqui. Cada um desses tem algo a contribuir a respeito das 4 áreas de crescimento de uma criança. Então, quero encorajar vocês a considerar. É R$10, gente. R$10 para participar. O interessante, a Editora Vida fez uma parceria, a gente está conseguindo vender a custo o livro do preletor da plenária, e é R$35, inclusive o envio de frete. Então, quero encorajar vocês. E Marli, aproveita, venha conhecer todas essas organizações. Vai ter um fórum todo dia para você ouvir, para ver quem que a gente precisa juntar forças. Já estou dentro, já vou espalhar. É um sonho nosso de conectar mais. Esse negócio, porque eu acho que tem um tempo aqui para acabar esse negócio. Ai, me perdoe. Eu fico muito animada de ver a importância de cada um, a gente juntar forças. A gente Deus não nos criou para ser individual, mas sim para relacionamento. E a gente cresce melhor, ferro afiando ferro, que nem Provérbios fala. E precisamos um do outro. E essas oportunidades é para a gente realmente desafiar nesse crescimento do que vem pela frente. E as orações são importantes, viu, Marli? Tá orando, realmente desperta, e a gente precisa orar um pelo outro aqui. Que bom. Então, vamos fazer o seguinte. Eu queria que vocês todos abrissem o vídeo para a gente tirar uma foto, que estão pedindo isso aqui de mim. A Cel Mogen, o Edmar, a Nilcira, Marco e o Guilherme. E aí eu vou fazer aqui a tal da foto. Estamos chegando. Pronto. Tirei. E aí agora... vou fazer outra. Vou fazer outra. E vamos orar para encerrar. Eu espero que o que a gente comentou aqui tenha sido útil para vocês. Acho que eu vou pedir para a Cel Mogen orar, porque ela foi a primeira a entrar no nosso grupo aqui. A gente conversou um pouquinho lá de Aracaju. Eu gosto desse sotaque, muito, inclusive, né? E aí você termina para a gente nessa noite, pedindo a Deus que nos ajude a pensar melhor, repensar a questão da criança na igreja, né? E a questão da criança em todos os partes que ela ocupa. Senhor Deus, Pai amado, te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade, Senhor, de conhecermos outras igrejas, outros projetos que estão vivendo situações semelhantes a nós. E, ó Senhor, de unirmos forças para alcançarmos as crianças, os adolescentes, as suas famílias. Ó Deus, nos ajuda a manter acesa essa esperança, essa fé, a não desanimar, mas a contagiarmos outras pessoas para estarem conosco. Ó Senhor, eu te peço que o Senhor continue abençoando cada pessoa aqui, em cada cidade, em cada ministério. Ó Senhor, alcançando pessoas para que o teu reino possa ser implantado e vidas possam ser alcançadas, ó Pai, pelo teu amor e pela tua graça. Abençoa a Elza, abençoa a Val e toda a organização, toda a direção do Rinas, nessa semana, nesse encontro que estamos tendo, para que seja bênção para as nossas vidas e vidas de outras pessoas que serão alcançadas, tocadas pelo teu amor e pela tua graça. No nome de Jesus que nós choramos e te agradecemos. Amém. 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 Muito obrigada, gente, pela participação. Foi ótimo. Tá ótimo. Muito obrigada. Gente, se alguém quiser entrar na campanha Hora por Sua Escola, e quiser participar, que está interessado nessa área da educação, está aí meu contato, é 11 991 027591, tá? Eu incluo vocês para participar de um outro grupo nessa área, tá? E não esqueçam dos cupons aí de... Já anotei. De desconto, vocês viram, UT Renas, 30% para comprar alguma coisa na Ultimato,
Renas 2020, 25% na SPB, Renas 30% na Editora Esperança. E dá uma checada no nosso podcast da Rede Mãos Dadas, tanto no Spotify quanto no Deezer e também no nosso site, podcast.mãosdadas.org. Tá bom? Boa noite, gente. Foi muito bom estar com vocês aqui. Agradecer a todos.